Fala, tropa, sextou, dia 1º, tá, de agosto, e teremos análise aqui, né? Ah, mas tem poucos jogos, não tem os principais times. Meu irmão, não importa, o que importa é que tem bons jogos, e eu vou analisar esses jogos aqui pra você, né? Agora, confesso que realmente não são times que a gente olha e fala, uau, que jogo bom pra gente poder assistir. Realmente não é assim, né? Realmente não é isso. Mas, como eu falei, são bons jogos que a gente tem para poder trabalhar, principalmente aqui, ó, principalmente aqui na Leagues Cup, né, que é um torneio que tem, né, que começa com fase de liga e depois começa na fase de liga e depois se torna mata-mata, né, entre os times da MLS e os times da Liga Mexicana, né, os times dos Estados Unidos com a Liga Mexicana. E, cara, tenho lucrado bastante essa semana com esse campeonato. Muito bom para o mercado de gols, excelente para o mercado de gols. Então tem me ajudado muito, tem colocado muito dinheiro e tem muitas oportunidades. E é por aqui que eu vou começar, tá? Já curte o vídeo, já se inscreve no canal, até porque amanhã, sábado, ó, aí sim nós teremos muitos jogos. Olha aqui, ó, já tá o planejamento aqui feito. E eu vou analisar esses jogos para vocês, tá? Brasileirão, cara, tem muita coisa. Vamos voltar aqui para sexta-feira. Começando com Los Angeles Galaxy contra o Tijuana, tá? Vejo um jogo muito bom para gols. Como eu falei para você, esses jogos têm sido jogos bons para gols. A média de gols dos dois times são uma média bem alta, né? Parecida, inclusive, com 1.6 gols marcados aqui do Los Angeles, 1.7 gols marcados do Tijuana, 1.5 gols sofridos cada um. E para esse jogo eu gosto muito do ambos marcam, né? Em 70% dos jogos do Tijuana aconteceu ambos marcam, em 60% dos jogos do Galaxy. O Galaxy, galera, era um dos melhores times da MLS, só que nessa temporada caiu muito de produção, continua tendo um ataque muito bom, só que defensivamente é muito ruim mesmo. E quando a gente para olhar os últimos jogos deles, né? 3x3, 2x1, 2x1, 3x0, 1x1, 2x0, 3x3, 2x0, 1x0, sempre sofrendo muitos gols, né? Aqui tem um fator casa, eles vão jogar em casa, então isso faz diferença, obviamente. O ambos marcam para mim aqui é uma boa para você combinar numa dupla, você que tá pagando em 40, e você combinar numa dupla, para mim é um bom negócio, tá? O New York City contra o León. O New York City começou perdendo, jogando justamente em casa contra o Puebla. Perdeu por 3x0 esse jogo e agora vai ter que dar uma resposta aqui contra o León. O León é uma equipe bem ofensiva, né? No jogo contra o Montreal, eles acabaram perdendo também e acabou perdendo nos pênaltis. O jogo terminou 1x1 e aí nos pênaltis o Montreal acabou vencendo a partida, tá? Como vocês podem ver, a equipe do Leão é uma equipe que marca muitos gols, mas sofre também bastante, né? Assim como o New York City. E pela necessidade de vitória dos dois times, eu também vejo um jogo muito bom para esse ambos marcam, que tá pagando bem, tá pagando em 57, tá? Columbus Crew contra o Puebla, os dois times acabaram vencendo, né, os seus confrontos. Na verdade, perdeu pro Toluca, né, o Columbus. O Columbus estava ganhando por 2x0 esse jogo, acabou tomando o empate, isso jogando fora de casa, obviamente. E aí perdeu nos pênaltis, né? Mas foi um jogo que o Columbus jogou muito bem, poderia ter matado o jogo, poderia ter feito 3x0, velho, nesse confronto. É uma das melhores equipes da MLS e o Puebla venceu o New York City por 3x0, tá? Esse jogo eu acredito que vai ser um jogo aberto também, muito favorável para gols. Tem um certo favoritismo do Columbus Crew pelo fato de jogar em casa. Não descarto ambos marcam, mas nesse jogo eu utilizei o over 1,5 em uma dupla, tá? Inclusive o Los Angeles Galaxy aqui contra o Tijuana, ambos marcam, junto com o over 1,5 do Columbus Crew contra o Puebla, é uma dupla excelente, uma dupla que eu fiz, tá? Outro jogo bom para gols é esse jogo do Montreal contra o Toluca. Quem me acompanha sabe que os jogos do Montreal na MLS eu sempre vou no mercado de gols, né? É muito bom para esse mercado. Ó, aqui, ó, 90% dos jogos do Montreal aconteceu o over 1,5 e 90% dos jogos do Toluca também. Montreal defensivamente é muito fraco, tá, tropa? É muito fraco. Esse time do Toluca é um dos melhores times do México. Então, o over 1,5 para combinar numa dupla é muito boa. E o Los Angeles contra o Pachuca também, o over 1,5 para combinar numa dupla. Ó, uma dupla é muito bom, tá? Também Los Angeles é um time bem ofensivo. Em 60% dos jogos aconteceu o over 1,5. E o Pachuca também é um dos melhores times do México. A gente viu agora, inclusive, no próprio Mundial de Clubes, em 80% dos jogos aconteceu o over 1,5, tá? Agora, vindo aqui para os favoritos, confesso que eu não fiz nenhuma aposta com esses favoritos, tá? No pré-jogo. São jogos que eu vou estar acompanhando 100%
no ao vivo, não vou estar trabalhando no pré-jogo. Pré-jogo eu prefiro trabalhar aqui com a League Cup no mercado de gols, que tem sido muito bom. Mas o Copenhague, por exemplo, vai jogar fora de casa, é um time que em determinados jogos tem uma certa dificuldade em poder marcar gols. Óbvio que é o melhor time aqui da sua liga, da sua competição, mas é uma liga que começou agora. Seu adversário tem uma derrota e uma vitória, vai jogar fora de casa. A odds também não está muito favorável, por isso que eu prefiro esperar no ao vivo, analisar o jogo de acordo com o que o jogo está me mostrando, para poder aproveitar, como eu aproveitei durante essa semana bastante o trading, né, contra a pior equipe em campo. E nesse caso, eu estaria analisando, caso o Copenhague esteja muito bem, eu estarei contra o time mandante, beleza? Outro favorito que nós temos é o Faru, mas como eu falei também, é um campeonato que está começando agora, né? O Faru é favorito para jogar dentro de casa. Eu não conheço o seu adversário, por isso também eu não vou fazer aqui algo no pré-jogo, né, contra um time que eu não conheço, eu de fato não conheço. Então no ao vivo eu estaria analisando, mas está dentro do meu planejamento aqui, tá? Tanto Copenhague quanto Faru, o próprio Luton Town, né, que caiu agora de divisão, né, então chega como um dos favoritos para retornar para a Championship, né, a segunda divisão inglesa. Mas aqui é a terceira divisão inglesa. Eu coloquei aqui para acompanhar o Luton Town, porque eu acompanhei bastante o Luton Town na temporada passada, apostando na maioria das vezes contra. Mas vamos ver como é que vai estar o Luton Town para essa temporada. Esse é o jogo de estreia da temporada, então vamos ver como é que vai estar o Luton Town, tá? Mas de acordo pelo elenco que tem, é favorito. Porém, não recomendo também fazer nada no pré-jogo aqui, tá? E por fim, o Remo contra a Ferroviária. O Remo contra a Ferroviária, eu vou trabalhar esse jogo somente no trade. Por quê? Se você pegar o Remo, né? O Remo vem de 10 empates seguidos. Irmão, isso aqui é loucura. 10 empates seguidos. Eu nunca vi um time empatar tanto assim, não, pô. Eu nunca vi isso, não. É loucura. O Remo tá aqui na quinta colocação com 10 empates, não. Desculpa, galera. Foram 9 empates, né? 9 empates o Remo tem, 7 vitórias e 3 derrotas. Cara, 9 empates. É disparado o time que mais empata no campeonato. Vai enfrentar a Ferroviária, que é um time que também empata bastante, tem 8 empates, 4 vitórias e 7 derrotas. O Remo é favorito, obviamente, até por jogar dentro de casa, mas, cara, como o time vem empatando muito, fica muito complicado a gente ir no pré-jogo numa vitória. A odd está até boa, mas não vale a pena, tá? Se for trabalhar aqui no pré-jogo, eu recomendaria um empate anula para você combinar essa odds em alguma dupla. Mas o que eu vou fazer realmente é trabalhar no ao vivo. E por fim, o Mechelen contra o Clube Bruges, né? Clube Bruges favorito, mas no jogo agora que teve de estreia, porque esse é o segundo jogo, ó, só teve um jogo, ele tá aqui embaixo, mas ele venceu o seu jogo por 2-1. E é justamente sobre esse jogo que eu quero comentar. No jogo que teve agora, o Clube Bruges saiu perdendo e virou a partida, né? Empatou e virou a partida no segundo tempo. Foi um jogo onde ele teve dificuldade, tá? Contra o San Geloese foi a mesma coisa, saiu perdendo e aí virou o jogo. Então, esse é um jogo que eu quero observar no ao vivo, porque o Bruges tem começado mal os seus jogos. Então, se ele começar mal aqui, então pode ser que a gente no ao vivo busque e encontre um empate anula, um Bruges, caso tome um gol para poder empatar, ou o próprio ambos marcam, né? Eu gosto do mercado de gols para esse jogo, mas pelo esse início ruim do Clube Bruges em seus jogos até agora, só teve 2 jogos, a Supercopa da Bélgica e também a estreia do campeonato, a primeira rodada do campeonato. Como ele começou mal, eu fico com um pé atrás de apostar no pré-jogo, tá? Mas eles são favoritos para esse confronto. O empate anula no pré-jogo não é um mau negócio, mas como tem iniciado ruim o Clube Bruges, eu prefiro esperar no ao vivo para buscar oportunidades melhores, tá? Espero ter te ajudado com esse vídeo, vamos para cima. Eu sei que são jogos hoje não tão conhecidos, mas, cara, são bons jogos para a gente trabalhar se você seguir essa linha que eu passei para você, tanto de pré-jogo quanto no ao vivo.